Deus está no controle da sua vida. Ainda que você não entenda, os planos de Deus são perfeitos para o seu povo. Este é o tema do nosso devocional de hoje, da nossa oração da manhã. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, que vocês tenham um dia abençoado. Nós estamos continuando aqui o nosso devocional baseado no Salmo 18. Vamos ler hoje o versículo 30. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. O que significa essa expressão? Que o modo que Deus conduz o seu povo é perfeito. O modo que Deus conduz todas as coisas no mundo é perfeito. E, obviamente, aqui o contexto é em relação ao seu povo, em relação ao próprio Davi. Vamos dar um exemplo disso. A maneira como Deus conduziu Israel naquele caminho do Egito até Canaã foi o modo perfeito. Quer ver? Êxodo 13, 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Ou seja, Deus poderia ter conduzido o povo de Israel por um caminho mais curto, mas o texto bíblico declara que Deus não fez assim. Deus levou Israel por um caminho que era mais longo, que a olho nu todo mundo diria, isso é um absurdo. Isso não é um caminho perfeito. Que caminho é esse? Isso não é lógico. Se há aqui um caminho que eu vou gastar infinitamente menos tempo para percorrê-lo do que o outro caminho, qual a lógica de percorrer outro caminho? E aí o texto explica. Pelo caminho curto haveria uma maneira do povo se arrepender e falar, não, olha, gente, não é isso que a gente quer, não. Nós não queremos a guerra, não, vamos voltar, vamos nos arrepender. Ou seja, Deus conduziu o povo por um caminho que não haveria volta. Não haveria como o povo falar, olha, a gente tá pensando em desistir. Não, isso não seria possível. Então, tá vendo? Esse é um exemplo de que, como muitas vezes você não está entendendo o caminho de Deus, a maneira que Deus conduz a sua vida. Você pensa que Deus está cometendo um erro, mas quem está cometendo o erro é você. Outro exemplo, Deuteronômio 8:2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Como que Deus conduziu Israel? Conduziu de uma maneira que o povo passou necessidade, que o povo foi humilhado. Deus muitas vezes faz isso conosco, muitas e muitas vezes. E obviamente, quando nós estamos passando por esse caminho, que é um caminho muitas vezes difícil, que é um caminho muitas vezes mais longo, nós podemos achar que Deus não está sendo perfeito. Nós podemos ser tentados a achar que a nossa vida, que Deus perdeu o controle. Isso não é verdade. Deus está conduzindo as nossas vidas de maneira correta. Mesmo quando você achar que não faz sentido, há um caminho mais curto e um mais longo, Deus me leva para o mais longo, por meio do caminho mais longo. É irracional isso. E isso não faz sentido. Faz sim. Faz sim. Você, com sua lógica limitada, sua razão limitada, você não pode compreender a mente de um Deus infinito. Portanto, creia. Muitas e muitas vezes você não vai entender, mas não é porque Deus fale de maneira complicada, é porque nós somos ignorantes. Nesses momentos, confie. Talvez você esteja passando por um momento assim hoje, no seu trabalho, na sua casa. Confie. Confie em Deus, descanse em Deus. Deus já não nos deu inúmeras provas de que Ele é real, de que o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus? Portanto, confie nele. Faça isso hoje. Não se desespere. Confie no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor. Ele sabe das coisas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor, orando a Ti. Eu oro por aqueles meus irmãos que estão apavorados diante de qualquer circunstância, diante de um caminho que eles veem um caminho sem fim, sem rumo, eles estão perdidos, achando que o Senhor não está conduzindo a vida deles da maneira correta. Ó Pai, tem misericórdia de nós quando nós pensamos assim. Perdoe-nos por conta de nossos pecados, por conta de nossa incredulidade. Guia-nos, ó Pai. Guia-nos de acordo com o Teu querer. Nós confiamos em Ti. Tudo nas nossas vidas está debaixo do Teu controle soberano.
nós nos entregamos a Ti. Em mais esse dia, pedimos a Tua força e a Tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês e eu espero vocês aqui amanhã, se Deus quiser.